Estamos no final do capítulo 12 de Mateus e essa é a minha última pregação do ano. Tem sido uma caminhada muito abençoada no Evangelho de Mateus, né? Pregar sobre palavras que saíram diretamente da boca de Jesus é uma bênção, não é, amados? Então, toda manhã de domingo que a gente abre as Escrituras, a gente ouve Jesus falando, é outra coisa, né, irmãos? Então, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 12, e a gente vai ler a partir do verso 46. Aí o ano que vem a gente volta no capítulo 13, e vamos falar da parábola do semeador. Amém, queridos? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Nosso tema hoje é: você já faz parte da família de Deus? Irmãos, quantos são aqueles que por um condicionamento social ou familiar titubeiam em abraçar um compromisso radical com o reino de Deus e passado um tempo se arrependem, mas nada podem mais fazer uma vez que a oportunidade já passou? E quantos, na verdade, também pensam que fazem parte da família de Deus, quando na realidade abraçaram apenas uma cultura evangélica, ou se transformaram, ou se tornaram, em frequentadores ocasionais de uma comunidade local, gente que sabe coisas a respeito de Deus, mas não conhecem ainda o próprio Deus, uma vez que não encarnam a palavra de Deus em suas vidas. Esse texto que lemos há pouco nos ensina alguns princípios fundamentais sobre o que significa fazer parte da família de Deus. Em primeiro lugar, amados, o que a gente aprende aqui é que nem sempre a família consanguínea entende nosso chamado. Jesus ainda estava falando numa casa cheia de gente, quando interrompido foi por uma pessoa dizendo: sua mãe e seus irmãos chegaram, estão lá do lado de fora e querem falar contigo, como diz o verso 46 e 47. Vamos entender, irmãos, o que está acontecendo aqui. Por que a família de Jesus está lá do lado de fora, impedidos de chegar até perto de Jesus, porque havia uma multidão ali cercando Jesus, como sempre, querendo falar com Jesus? É como se eu estivesse pregando aqui, chegasse minha família ali na entrada, na calçada, e mandasse um recado aqui que eu deveria parar de pregar
e atendê-los lá fora, porque tem uma coisa muito importante para falar para mim. Isso que estava acontecendo, irmãos. As notícias de Jesus que chegavam à sua família davam conta de que ele não comia, não bebia, não dormia direito, porque estava sempre atendendo pessoas, vivendo inclusive sob ameaças, e isso preocupou a família, que achou que ele estava perdendo o juízo, que ele estava fora de si. E essa família então decidiu fazer uma intervenção. Porque Marcos diz que eles saíram de Nazaré para prendê-lo. Marcos capítulo 3, verso 20, diz: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Vocês entenderam? Quando chegaram então na casa onde Jesus estava, havia uma multidão dentro. E eles, não podendo se aproximar, mandaram um recadinho para Jesus: por favor, vá lá dentro e diga. Aí a pessoa diz: o mestre? Aí Maria fala: não, meu filho mais velho. Diga para ele vir aqui fora, que a sua mãe e seus irmãos querem falar com ele. Então Jesus é interrompido por esse recado, que no texto original dá a ideia de uma ordem, de um imperativo. A tua mãe e teus irmãos te chamam lá fora. Irmãos. Há 32 anos atrás, essa Maria, jovenzinha, recebeu aquela mensagem do anjo Gabriel de que estava grávida do Salvador. E ela, mesmo correndo o perigo de ser apedrejada por causa daquela condição, naquela sociedade, sem nenhum titubeio disse: eis-me aqui a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. O tempo passou, 32 anos depois, Maria já não tinha mais a mesma percepção, nem a mesma ousadia, porque ela já não estava ouvindo o anjo Gabriel falando, mas os outros falando, os filhos, os amigos. Ele não come, ele não bebe, ele não para de atender gente, ele está atraindo perseguição do poder constituído. É uma loucura. Vamos preservá-lo, vamos sossegá-lo. Sossegar Jesus, irmãos? Que pretensão! Queridos, nem sempre a família consanguínea compreende o nível de dedicação, o nível de entrega que se faz ao reino de Deus. Por exemplo, como eu disse, para Jesus o prazer de fazer a vontade de Deus era tão grande, irmãos, que o prazer de comer ficava renegado a um segundo plano. Sabe quando você está fazendo uma coisa tão interessante, tão motivadora, que você esquece de comer? Fala: acho que eu não almocei hoje. Certa feita, quando os discípulos insistiu com ele para que ele comesse, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, para uma sociedade em que os valores estão subvertidos, em que nossas ações na vida precisam significar algum lucro, alguma vantagem pessoal, gastar
tempo se ocupando em ajudar pessoas, sacrificando de alguma forma o conforto pessoal, a privacidade, a vida financeira, a carreira profissional, para fazer a vontade de Deus, pode representar um desperdício. Fulano chega para você e diz: olha, eu estou estudando medicina porque eu quero ser missionário. Você fala: que desperdício. Podia fazer medicina para ficar rico, construir um patrimônio, ganhar um status na cidade onde nasceu, porque estuda fora, volta para a cidade e volta doutor. Mas para missões? Que desperdício. Nem sempre a família consanguínea compreende esse nível de dedicação, e quem abraça esse nível de dedicação e entrega, certamente frustrará as expectativas familiares e sociais condicionadas pelos valores desse mundo. Nesse sentido, Jesus relativiza esse vínculo familiar, esse culto ao DNA, a minha família. Quando diz que muitos ficarão diante do reino de Deus e terão que ter coragem para renunciar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida. Essa era a vocação daqueles que largavam tudo e seguiam Jesus numa consagração absoluta, embora ele tenha dito que nem todos estavam aptos para isso. Mas é possível que você esteja querendo assumir um compromisso radical com a obra de Deus, sacrificando, quem sabe, recursos, bem-estar, privacidade, carreira. Também não seja encorajado pelos seus familiares cujos valores não são derivados do Evangelho. E nessa hora, como fez Jesus, você vai ter que relativizar o seu vínculo consanguíneo em prol do vínculo espiritual que você tem com Deus. Quando ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele está afirmando que a maternidade de Maria não era uma exclusividade espiritual. E que o fato daqueles irmãos terem procedido do mesmo útero não fazia deles necessariamente seus irmãos espirituais. E que eles não estavam entendendo seu chamado e o seu ministério. Segundo lugar, a família de Jesus transcende os laços consanguíneos. Ao ouvir que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e queriam falar com ele, como diz o verso 47, surpreendentemente Jesus faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E apontando para os seus discípulos, ele disse: estes são minha mãe e meus irmãos. Olha que coisa interessante, amados. Lá fora estavam os laços de consanguinidade, de DNA. Lá dentro estavam os laços espirituais de uma família que transcendia a família genética. Irmãos, assim como a consanguinidade não define a família de Deus, como mãe, irmãos de Jesus, não definiam. Uma instituição, uma organização, também não define quem faz parte dessa família. Porque a família de Deus é mais do que uma instituição, é mais do que ter o nome escrito no rol de membros, é um organismo vivo de quem tem o nome inscrito no livro da vida.
Jesus estava identificando aquelas pessoas que anelavam e praticavam a vontade de Deus como sua família. Deus desejou uma família e você foi criado para fazer parte dela. Por isso a vida cristã consiste não somente em crer, mas em pertencer a essa família. Quando você crê em Jesus, você passa a pertencer a uma família espiritual. E boa parte do conteúdo bíblico trata da história de como Deus estava formando uma família. Por isso que a palavra de Deus diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Paulo, o apóstolo, usa a metáfora do corpo humano para caracterizar a família de Deus. Então imagine, você recebe o cabeça, a saber, Jesus, e é inserido no seu corpo, a igreja, família de Deus, os seus irmãos na fé. E esse corpo é um organismo vivo, onde cada membro faz a vontade de Deus, cumprindo a sua função, numa relação de interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim. Por isso, irmãos, não dá para dizer: eu quero ser cristão, mas não quero compromisso com a família de Deus. Não dá. Eu quero Jesus, mas não quero ser parte integrante da sua família. Seria como dizer: eu quero o cabeça, mas não quero o corpo. E assim como não há lógica em dizer: eu quero ser um jogador, mas não quero jogar em nenhum time. Eu quero ser um soldado, mas não quero militar em nenhum exército. Também não dá para dizer: eu amo a Deus, mas eu não gosto do seu povo. O primeiro propósito da vida é amar a Deus. Mas esse propósito, irmãos, fica comprometido se não amarmos o irmão, a irmã, que fazem parte da família de Deus. Por isso que a Bíblia diz que se alguém disser: eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é um mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Irmãos, entenderam? Então, queridos, Jesus e a família de Deus estão interligados. Ao recebermos Jesus como nosso Salvador, somos batizados, imergidos no seu corpo. É o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, queridos? Por isso que quem se diz discípulo de Jesus precisa necessariamente relacionar-se com os demais discípulos de Jesus em amor, uma vez que essa é a marca distintiva de um discípulo. Por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E isso, irmãos, cá entre nós, você está numa congregação, alguém diz, uma congregação enorme, com muita gente, olha para o teu irmão aí e diga que você o ama. Você nunca viu o cara, né? Isso pressupõe, irmãos, convivência, relacionamento, prática dos mandamentos de reciprocidade.
Por isso eu tenho muita dificuldade em entender aqueles que afirmam que querem ser cristãos, mas não querem cultivar relacionamentos com outros cristãos de uma comunidade local, uma vez que a vida cristã é prioritariamente relacional. Não dá para fugir disso, irmãos. Primeiro porque somos seres gregários e nos alimentamos dos relacionamentos. E desde o início Deus disse, não é bom que os homens fiquem sós. Você tem essa necessidade, meu irmão. Quando a gente começa a se isolar, algo está adoecendo dentro de nós. Então, queridos, essas amizades espirituais na família de Deus nos enriquecem. Porque amigos espirituais nos encorajam, nos confortam, nos aconselham, nos inspiram pelo exemplo, intercede por nós nos momentos difíceis de nossa vida, nos dão cobertura, nos recomendam, cooperam em nosso ministério e inclusive dizem algumas verdades que nós precisamos ouvir. Porque a Bíblia diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então, amigos espirituais, irmãos em Cristo, são respostas de Deus para situações concretas da nossa vida. E eles estão na família de Deus, na igreja local, no corpo vivo de Cristo, onde acontece o pastoreio mútuo, num ambiente de reciprocidade. A gente abençoa e é abençoado, a gente dá e recebe, a gente serve e é servido, a gente ministra e é ministrado, a gente encoraja e é encorajado, a gente perdoa e é perdoado, a gente edifica e é edificado. Em família não competimos, cooperamos. Onde as diferenças são respeitadas, nós não achamos que os outros são errados porque são diferentes. O distinto é visto como alguém que pode nos complementar, por isso sou menos sem você. E mais, nessa família encontramos gente para chorar com a gente, para se alegrar com a gente, porque a Bíblia diz que quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos são. Esse é o nível de vinculação que acontece na família de Deus, irmãos. Nela nós encontramos apoio, encorajamento para o nosso caminhar em Cristo. É o lugar onde o aflito pode encontrar amor, aceitação, ajuda, esperança, direção. E eu creio que por isso que o autor de Hebreus estimula o vínculo com a igreja local, quando ele diz, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Participar da família de Deus é uma bênção. Amém, queridos? Porque a família de Deus é uma comunidade terapêutica. Terceiro e último lugar, para fazer parte dessa família de Deus, não basta pertencer a uma comunidade, nem saber coisas a respeito de Deus. O que disse Jesus é que é preciso encarnar a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Se não, veja aí o verso 48. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?
E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eu quero dar ênfase agora nesse versículo, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. A família de Jesus ainda não tinha a compreensão desse princípio espiritual, por isso vieram prendê-lo, porque pensavam que tinha algum tipo de posse, de ascensão com relação a ele, e que podiam ter uma acessibilidade privilegiada com relação aos outros, por isso deram ordem para que ele saísse para falar com eles, mas ele não fez caso. Porque cada mulher daquela sala que estivesse aberta a fazer a vontade de Deus, a encarnar seus ensinos, seria uma Maria em potencial. A vocação do Verbo, Jesus, sempre foi encarnar, encontrar ventres que lhe dessem a luz. Então, quem quer ser uma mãe, ou irmão, ou irmã de Jesus, precisa encarnar seus ensinos e fazer a vontade de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo, irmãos? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É uma pergunta que não quer calar, feita àqueles que ouvem o Evangelho sem nenhuma expectativa de praticá-lo. Mãe e irmãos de Jesus são aqueles que não apenas compreendem a palavra de Deus, qual seja a vontade de Deus, mas que transformam a compreensão num compromisso, porque a palavra vira carne, porque cada um de nós é chamado para ser um grávido de Deus na existência, um irmão de Jesus, uma vez que ele é o primogênito entre muitos irmãos, como afirma a palavra. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Trata-se de gente que, tendo ouvido os seus ensinos, praticam o que ouviram. Vamos entender? Por exemplo, que tendo ouvido Jesus falar sobre o perdão, saem para perdoarem e pedirem perdão. Que tendo ouvido Jesus falar sobre o amor, saem para amar. Que tendo ouvido Jesus falar sobre o serviço, saem para servir. Que tendo ouvido Jesus falar sobre a bênção da solidariedade, saem para serem solidários. Que tendo ouvido Jesus falar sobre a importância de amar e servir a Deus, saem para demonstrar seu amor por Deus, servindo-o com seus dons, talentos e habilidades. Que tendo ouvido falar, Jesus falar sobre a exclusividade que Deus requer dos seus filhos, saem para demolir seus deuses que tentam ocupar o primeiro lugar com Deus em suas vidas. Que tendo ouvido Jesus falar sobre a importância de honrar pai e mãe, por exemplo, saem para cuidar dos seus pais e de suas mães, sem, no entanto, idolatrá-los. Queridos, a palavra de Deus, que reflete a vontade de Deus, precisa tocar 3 dimensões da nossa vida. O saber, que é o entendimento, o ser, que é a transformação que essa palavra pode produzir em nós, nosso caráter, nossos valores, da nossa vontade, e o fazer. É fé com obra. É quando você faz alguma coisa a respeito daquilo que você crê. Por isso que Deus falou a Josué, quando Josué foi substituir Moisés, estava muito inseguro, muito temeroso. Então Deus traz essa palavra que seria para ele um eixo, para ele se firmar.
Deus diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, é saber. Antes, medita nele de dia e de noite. Transformação no ser, é ruminar. Para que haja transformação no ser. Para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo que nele está escrito. Essa é a dimensão do fazer. E aí vem a promessa. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Esse é o resultado. Então eu conheço a palavra de Deus, eu me deixo transformar por ela e faço alguma coisa a respeito daquilo que eu creio. 3 dimensões. Do contrário, irmãos, corre-se o risco de se cair no auto-engano. E esse auto-engano tem um nome. Eu tenho chamado de religiosidade mórbida, porque não tem vida, é infrutífera e que inclusive tem produzido muitos cristãos nominais pelo mundo. É como se a pessoa ficasse viciada em ler cardápios sem nada comer. Vai para o restaurante só para ler cardápios. A palavra é para comer. Não é para conhecer o cardápio apenas. E nós podemos ter familiaridade com as coisas de Deus, conhecer muitas coisas a respeito de Deus, sem, no entanto, como disse, conhecer Deus. Há muitos que, conforme Jesus, vão construindo a casa sobre areia, sem alicerce, porque ouvem, não praticam. Trata-se de um assentimento intelectual que fica somente na mente, mas não desce ao coração, nem move a vontade para ser e fazer aquilo que Deus quer. E sabe, irmãos, um princípio só será um patrimônio conquistado em nossa vida se encarnado e vivenciado por nós. Quem ouve e não pratica os ensinos de Jesus está deliberando contra si, matando e abortando a palavra, quando deveria se engravidar do Evangelho, fazendo a vontade de Deus todo dia. Sabe por quê, irmãos? O conhecimento teórico, só intelectivo, que tem inclusive pessoas que nasceram na igreja, participaram da escola dominical, já frequentaram tantos cultos. Ele incha, a pessoa fica soberba, orgulhosa, acha que sabe mais que os outros, ninguém tem nada a ensinar para ela, todos os temas são batidos, bíblicos, mas você olha para a vida dela, não há transformação, não há mudança, não há crescimento espiritual. Você não vê um legado que ela possa deixar para os filhos, por exemplo. Aí o crente novinho na fé, pouco sabe sobre as doutrinas básicas da fé, mas o pouquinho que ele sabe, ele absorve, ele pratica, ele encarna. Como disse Jesus, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Irmãos, não pode ser literal essa palavra de Jesus. Aliás, no tempo dele, os cristãos eram acusados de antropófagos, porque diziam, eles comem a carne de um tal de Jesus aí. Não, comer da minha carne, beber do meu sangue é se alimentar dos ensinos dele, como nós nos alimentamos, por exemplo, de uma proteína que a gente come e ela passa a ser
proteína no nosso corpo e nós temos vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele pouquinho que a gente sabe, a gente vai praticando e vai crescendo espiritualmente. Por isso que o novo convertido dá banho no crente velho, né? O crente velho come poeira, né? Porque sabe, é o sabichão. Ele sabe e pouco pratica do que sabe. Jesus está dizendo, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que praticam a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, o que nós podemos fazer numa manhã como essa, tendo ouvido uma palavra como essa? Dizer, eu não quero parte com a religiosidade. Amém, queridos? Eu não quero parte com a hipocrisia. Aquilo que de Deus vier para mim, eu quero receber com avidez no coração e praticar. Amém, queridos? Eu não vou pedir que o meu orgulho, a minha soberba seja impedimento para um tratamento de Deus na minha vida, me transformando de glória em glória à semelhança de Jesus. Eu quero ser um praticante da palavra de Deus. Eu quero construir minha casa na rocha. Eu quero raízes profundas. Eu quero alicerces, inclusive para no tempo de adversidade, das intempéries da vida, sobreviver, confiando em Deus. Amém, queridos? Então, queridos, eu concluo essa palavra dizendo: quem bota a mão no arado não pode andar distraído com os condicionamentos sociais e familiares que conspiram contra o chamado para um compromisso radical com o reino de Deus. Nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos em terra estranha, e o nosso comportamento sempre, nossa motivação, nossos valores sempre vão causar estranheza para aqueles que caminham segundo os valores desse mundo. Mas nós vamos caminhar porque esse é o nosso destino, essa é a nossa identidade. Amém, queridos? Segundo, você já faz parte da família de Deus? Uma pergunta. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou seja, você já foi batizado espiritualmente no corpo? Você se sente parte dessa família? Deus espera que você não seja apenas um frequentador ocasional, um cristão flutuante, cada semana participa de uma igreja. Deus espera que você olhe para essa comunidade e a chame de minha igreja, da qual faço parte. E o primeiro sinal de compromisso com a igreja local é o batismo. O batismo não é somente um símbolo de salvação, mas também de comunhão. Ele é também uma representação do nosso pertencimento a um corpo de Cristo local. E nessa representação pública, você se vincula de forma intensa, como quer dizer, eu sou parte dessa família e eu estou feliz em pertencer a ela. É como essa aliança aqui, ó, na minha mão. É um sinal, não é? Sinaliza meu compromisso com a Solange. E mais, Deus quer que você se compreenda como extensão da pessoa de Jesus, capaz de dizer: Jesus, querendo fazer algo nessa comunidade, passes por mim. Tem gente para evangelizar, tem gente para discipular, tem célula para liderar, tem crianças para ensinar, tem cursos para ministrar ou fazer, gente para libertar, gente para socorrer. Eis-me aqui. Esse é o sentido da vida, irmãos.
Uma vez eu fui com meu pai num dono de um cartório, num dia de feriado. E eu fiquei muito constrangido de bater na porta daquele homem para ele atender meu pai. Não lembro o que era. Eu sei que ele percebeu o meu constrangimento. Ele falou: filho, quem não vive para servir, não serve para viver. Nunca mais eu esqueci aquilo. Nós fomos chamados para toda boa obra, irmãos. E enquanto estivermos do lado de cada glória, esse é o nosso chamado. Sermos usados nas mãos de Deus para abençoar vidas. Amém, queridos? As pessoas mais felizes que eu conheço na vida são as que servem a Deus antes de pensarem em si mesmas. Ocupadas com as coisas de Deus, com as demandas do reino, o Senhor vai acrescentando as necessidades. Essas pessoas nem têm oração de petição, os irmãos sabiam? Porque antes de pedir, Deus já vai dando, já vai providenciando. Sabe por quê? Deus se ocupa com aqueles que caminham na terra para responder aos seus propósitos, para fazer a sua vontade. Deus fala: ó, vamos preservar, vamos cuidar, vamos provisionar. Amém, queridos? Eu tinha um pastor amigo que ele dizia que ele subia no avião, sabia que não ia cair, porque ele estava a serviço do Senhor. E ainda Deus ainda tinha algumas promessas para cumprir na vida dele. Eu achava um pouco de pretensão. Mas, irmãos, não basta ficar do lado de fora ordenando que Jesus saia. Te ordeno que venhas aqui. Aí vem Jesus e diz: olha, eu não sei quem sois, ó Marias, não conheço vocês. Tiagos, Judas, Simões, eu não sei quem sois. Sabiam, irmãos? Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, curamos pessoas, profetizamos. E naquele dia o Senhor dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que fazia a vontade de Deus, praticais a... Amém, queridos? Cuidado. Podemos estar num caminho do auto-engano. Por isso, amados, nós temos que não somente conhecer a vontade de Deus, que muitos conhecem e não desejam. Não somente desejar a vontade de Deus, que muitos desejam e não praticam. Mas o texto diz em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com esse sistema, mas deixem-se renovar no entendimento pela palavra, e vocês vão, não diz conhecer, não diz desejar, vocês vão experimentar de uma forma natural a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Amém, queridos? Que tal começar o ano dizendo: Deus, eu quero conhecer a tua vontade. Deus, eu quero conhecer os teus propósitos para a minha vida. Deus, eu quero começar a praticar aquilo que já sei. Amém, queridos? Deus, eu não quero me deixar condicionar por valores sociais ou familiares, se isso for me impedir de abraçar com radicalidade o teu reino para a minha vida. Deus, eu não quero mais ter aquele compromisso rasteiro e descomprometido com Jesus. Eu quero ser
parte integrante dessa família, eu quero ocupar meu espaço no corpo de Cristo. Por isso eu ofereço ao Senhor meus dons, minhas habilidades, meus talentos, meus recursos, meu tempo, a minha energia vital. Você é jovem, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias em que direis, não tenho neles contentamento. Amém, queridos? Seja assim então com a sua vida, com a minha vida, e que nós possamos valorizar esse privilégio que Deus nos deu de crer em Jesus e sermos batizados em seu corpo, e como igreja agirmos na terra, abençoando e sendo abençoados em nome de Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você pode fazer isso agora. Você pode orar aí onde você está e dizer: Deus, eu reconheço que sou um pecador. E tua palavra diz que o salário do pecado é a morte espiritual, o afastamento definitivo de Deus. Mas que Jesus morreu naquela cruz para resolver esse dilema, porque tu me amas e me queres, mas tu és santo e eu sou pecador. Por isso eu recebo o sacrifício de Jesus feito em meu lugar. Eu o recebo como o meu Salvador. E peço que tu me faças uma nova criatura, lavando-me com o sangue de Jesus. Eu quero estabelecer contigo uma aliança firmada neste sangue e selada pelo teu Espírito. Eu quero que tu escreva meu nome no livro da vida. Eu quero que tu me concedas um destino eterno. Eu quero ser habitado pelo teu Espírito. Eu quero ser parte da tua família, que será arrebatada por Jesus para viver eternamente contigo. Ore assim. A palavra de Deus diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confessa Jesus assim como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te concede um destino eterno. Deus te dá uma família espiritual para você crescer também espiritualmente. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse último culto do ano, pelas bênçãos do ano, pelas provações, pelas dificuldades que melhoraram nossa têmpera, que baixaram nossa guarda, que quebrantaram o nosso coração, é que fizeram-nos mais dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas também nós enfrentamos os grandes livramentos, as provisões sobrenaturais do Senhor, a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos entregar em tuas mãos o ano de 2020. Nenhum de nós conhece o futuro, Senhor, a não ser que o Senhor vai estar lá. E que o que semearmos agora no presente, vamos colher no futuro. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a fazer uma boa semeadura, para que também possamos findar o ano com uma boa colheita, Senhor. Aumenta a nossa fé, santifica a nossa vida, unja-nos com teu Espírito Santo, quebra toda arma forjada do inimigo contra a nossa vida, amplia o nosso discernimento espiritual, em nome de Jesus, ó Pai, e dá que sejamos instrumentos da tua justiça, vasos de honra em tua casa, canais de bênção em tuas mãos, Senhor. Todos os dias em que o Senhor nos permitir viver na face dessa terra, sejam vividos dentro da tua vontade, promovendo a tua glória, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.